Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula virtual, né? Uma situação aí muito delicada que o nosso país todo passa, né? Dessa quarentena aí, obrigatória, infelizmente. Mas tenhamos muita fé e atitudes realmente verdadeiras e positivas para que nós todos é, saímos dessa situação aí sem nenhum problema. Que os nossos amigos, familiares, todos também fiquem bem. Eu estou aqui do outro lado, através ou de uma câmera ou de um computador, tentando aí ajudar vocês da melhor forma possível, né? Num trabalho em conjunto com a Sequencial para poder manter vocês informados, né? É uma missão aí difícil, mas não impossível. Eu sempre falo isso. Nada é impossível. Só depende muito do esforço da gente. E vocês aí, eu conto muito com a participação e a colaboração de todos vocês. Tá? Num primeiro momento, o que vai acontecer? Eu vou estar passando vídeos para vocês e algum trabalho, pesquisa e matéria escrita, teórica, para tentar deixar vocês o melhor preparados possíveis dentro dessa matéria de técnicas e posicionamentos. A gente sabe muito bem que essa matéria depende muito da parte prática, né, do laboratório de radiologia, só que no momento a gente não tem isso, nós estamos impedidos disso. Então nós vamos improvisar, né, eu vou improvisar em vários aspectos, tentando mantê-los sempre informados. E vamos tentar criar atividades aqui para que vocês de alguma forma consigam, no mínimo possível, treinar em suas casas aí, que conseguir. Quando a gente retornar, o que a gente vai fazer? A gente vai rever praticamente todos os posicionamentos, mas com esse período agora, se todos estudarem bastante, nós teremos pouca dificuldade e ganharemos muito tempo na hora que retornarmos. Com certeza, vai ajudar muito. Todas as noções que eu já venho passando para vocês de anatomia, posicionamento da parte anterior, posterior, enfim, a distância, foco filme, essas coisas, não vai mudar, não vai alterar. Então mantenha o estudo em relação a isso e a gente vai conseguir fazer um trabalho bem legal, virtualmente falando. Bem, na aula anterior, última aula que nós tivemos em sala, nós visualizamos e exercitamos aí algumas incidências, mão, punho, dedo. E na última aula que eu mandei para vocês por e-mail, eu pedi para vocês criarem foi uma atividade descrevendo um posicionamento que ainda não foi feito, baseado nas informações que vocês têm dos outros que eu já passei. Tá? Então eu vou comentar aqui a respeito, explicar para vocês algumas informações extremamente importantes sobre a próxima incidência que nós vamos estudar, que é o raio-x de antebraço. Então, começamos pelos dedos, né? Falanges, né? Relembrando aí, falanges distais, mediais, proximais, na sequência metacarpos, do primeiro ao quinto, né? Do primeiro ao quinto. Então, primeiro metacarpo, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. Nesta região aqui, ossos do carpo. E na sequência, agora o que estudaremos, antebraço, formado basicamente por dois ossos. Nessa região aqui, o rádio e aqui a ulna. Então lembre-se sempre, o rádio fica localizado próximo do polegar. Inclusive existe uma brincadeira que, se esse aqui é o rádio, aqui é a antena, ok? E aqui é a ulna. Então esses dois ossos eles se articulam com quais regiões?
Na parte distal, o rádio e a una se articulam com os ossos do carpo, formando a articulação do punho. E na parte proximal, ele se articula com o cotovelo. Desculpa, ele forma a articulação do cotovelo, se articulando com o húmero ou braço. Então tome muito cuidado, porque a confusão que ocorre normalmente na hora de posicionar na prática é a confusão de raio-x de braço e antebraço. Quem é braço e quem é antebraço. Então, essa região do ombro até o cotovelo, braço. Do cotovelo até o punho, antebraço, tá? Então não esqueçam nunca disso. Posicionamento. Então nós temos antebraço e braço. Então a região que agora nós estamos estudando é antebraço. Então, basicamente nós temos duas incidências para antebraço. Uma delas é a incidência em AP e a outra em perfil. Tá? O que é estudado no antebraço? Possíveis fraturas, pode ser que seja visualizada a luxação de punho ou cotovelo, mas nesse caso serão pedidos os raios-x específicos do cotovelo ou do punho. Então, basicamente, nós visualizamos possíveis fraturas de rádio e de una, que pode ser no terço distal ou no terço medial ou no terço proximal, dividindo em 3 partes. Então, quando nós dizemos, nós classificamos o local da fratura, nós dizemos que a fratura está em um terço distal do rádio ou da una, no terço medial do rádio ou da una, ou no terço proximal. Lembrando que a questão de proximal e distal está relacionado ao plano médio do corpo. Então, tudo que está mais próximo dessa linha, que corta o nosso corpo ao meio, é proximal. E o que vai se afastando, distal. Certo? Essa é uma das informações importantes que nós precisamos saber inicialmente. Então, das duas incidências, agora eu vou comentar sobre o posicionamento que deve ser realizado. Vou começar com o antebraço em AP. Como deve ser posicionado? O paciente deve estar sentado, como eu já expliquei nas outras incidências, não muda também para antebraço. O paciente vai estar sentado numa cadeira, próxima à extremidade, próxima à ponta de uma das pontas da mesa. O braço e antebraço devem estar esticados, com a palma da mão voltada para cima e a parte posterior do antebraço encostada no filme, no receptor de imagem. Qual é o tamanho que nós vamos usar do filme? 35 por 43. Lembram? Maior filme, porque essa estrutura é grande. Comparado ao que nós vimos até agora, é a maior estrutura, até o momento. Então, eu preciso de um filme 35 por 43 e o sentido desse filme longitudinal, tá? Então, dessa forma, longitudinal. Aqui seria transversal. Então, eu preciso dessa forma. Por quê? Para eu pegar as duas articulações. Então, é importante que seja inserido dentro do filme as duas articulações, do punho e do cotovelo. Tem que estar dentro do filme. O braço mais esticado possível. Aí se alguém me perguntar, professor, mas o paciente tem uma fratura, não consegue esticar muito bem o braço, como que eu vou fazer esse raio-x? Bem, nós vamos tentar fazer da melhor forma possível. O paciente não conseguiu esticar muito o braço, ele está mais ou menos nessa posição aqui, supondo que ele tenha uma luxação no cotovelo ou uma fratura, eu vou manter esse posicionamento e ao invés de deixar ele sentado na cadeira, eu deixo ele em pé, próximo à extremidade da mesa, mas ele fica em pé. E aí ele vai apoiar o antebraço desta forma aqui, sem esticar, porque ele não consegue, e eu coloco o mesmo filme 35 por 43
Mantenho a distância, foco filme, que é de 1 metro, DFF 1 metro. Entrando no meio do antebraço. Não vou mostrar muito bem essa região do cotovelo, mas não há problema, porque esse paciente está com uma luxação muito grave, uma fratura muito grave. Se isso estiver localizado no cotovelo, vou ter que fazer uma outra incidência dessa forma, ele mantendo o braço um pouquinho dobrado, pegando só o cotovelo. Mas eu não vou forçar, não vou esticar o braço desse paciente. Tá? Então, continuando a descrição, paciente sentado, com braço e antebraço esticado, parte posterior encostada no filme 35 por 43. A distância foco-filme será de 1 metro, sempre nessas regiões. A colimação, o tamanho da luz, do campo que vocês vão deixar, é de acordo com o tamanho da estrutura. Então a luz vai ficar nessa região da palma da mão até um pouquinho do antebraço, aqui é o cotovelo. Então a luz vai vir um pouquinho aqui só, daqui até a palma da mão. Porque aí eu pego as duas articulações por completo, eu não corto nenhuma estrutura, certo? Então, as estruturas melhor visualizadas nesse raio-x de AP de antebraço são parte proximal dos metacarpos, ossos do carpo, parte distal do rádio e da una, parte medial de rádio e una também, e parte proximal de rádio e una e a parte distal do braço. Poxa, professor, aí ficou complicado esse tanto de estrutura para eu descrever. Vou facilitar para vocês. Quais estruturas melhor demonstradas? Rádio e una, articulações do punho e do cotovelo. Melhorou? Facilitou? Com certeza, né? Então não se esqueçam. Estruturas demonstradas é a visão frontal, detalhe importante que eu esqueci de passar para vocês agora. Estruturas melhor demonstradas, visão frontal do rádio, da una, articulação do punho e do cotovelo, certo? Não esqueçam aí. Essa é a descrição para o raio-x de antebraço, certo?